Há momentos em que o universo fala de um jeito que só o coração pode entender. E este é um deles. Nos próximos dias, a humanidade entrará em um campo de silêncio que não é ausência, mas transformação. O que muitos chamarão de apagão global não será o colapso de um mundo, será o despertar de outro. Nós sabemos que o desconhecido pode gerar inquietação, que ver a luz se recolher desperta perguntas, medo ou até uma estranha sensação de que o tempo parou. Mas pedimos que respirem fundo. Nada do que está por vir é castigo ou punição. É o ajuste natural de um planeta que está voltando ao seu eixo de luz. A Terra está passando por uma reinicialização energética conduzida por forças de amor interdimensionais. Tudo o que vocês chamam de falha, ruído ou colapso é na verdade o eco de um sistema antigo sendo desligado. É o fim de uma era de controle e o início de uma era de consciência. Há momentos em que o universo escolhe o silêncio para falar mais alto. É isso que agora se manifesta sobre a Terra. O que muitos chamam de apagão não é a ausência de energia, mas a pausa necessária para que uma nova frequência possa se instalar. O planeta respira fundo, e nesse intervalo, tudo o que é antigo começa a se dissolver. Nós observamos de nossas esferas de luz como uma sinfonia silenciosa se espalha, conectando dimensões. É o prenúncio de um novo ciclo vibracional. O que parece ser escuridão é na verdade o momento em que a luz se recolhe para se reconfigurar dentro de cada ser. Muitos sentirão um vazio estranho, como se algo lhes fosse tirado, mas nada está sendo perdido, apenas devolvido à sua forma pura. O silêncio externo convida à escuta interior, e essa escuta abre portais de lembrança. Durante esse período, antigas vozes internas tentarão dizer que algo está errado, mas o que se aproxima não é colapso, é renascimento. O que o mundo chama de falha é apenas o intervalo entre dois pulsares do mesmo coração cósmico. A humanidade foi conduzida até aqui para testemunhar o início de um realinhamento quântico. A pausa é o prelúdio de uma nova orquestra energética que se afina. Tudo aquilo que não vibra em amor, verdade e equilíbrio começa a se desintegrar naturalmente. Percebam, a calmaria que antecede o despertar é o ponto exato em que a luz se prepara para voltar multiplicada. É por isso que pedimos confiança. Nada está sendo destruído, apenas transformado. Enquanto o mundo desacelera, os campos sutis da Terra se expandem. A quietude é um presente, um convite para se reconectarem ao próprio coração, onde nenhuma interferência tecnológica alcança. Neste silêncio, vocês se tornam portais vivos da nova frequência. O apagão é o espaço onde a alma se ouve novamente. E quando o som do mundo voltar, ele não será o mesmo. Será a melodia da nova consciência, afinada pela vibração do amor. Enquanto muitos acreditam que tudo parou, nós vemos o contrário. A Terra está em plena atividade, recalibrando cada átomo de sua estrutura. Essa reinicialização energética é como o bater de asas de um ser cósmico, reorganizando correntes de luz que estavam há milênios adormecidas. O planeta, em sua consciência viva, está liberando frequências densas acumuladas por eras. Correntes elétricas, tempestades solares, campos magnéticos e até falhas tecnológicas são apenas reflexos externos desse processo interno profundo. O que ocorre é uma reorganização vibracional orquestrada por forças de luz interdimensionais. Sentimos a pulsação do coração cristalino da Terra acelerando, conectando-se novamente às redes estelares da galáxia. Tudo vibra em ressonância. Oceanos, montanhas, ventos, o próprio ar. A humanidade está sendo envolvida por essa sinfonia de restauração. Muitos percebem sonolência, tontura ou um tempo que parece se dissolver.
Isso acontece porque o corpo humano está se ajustando à nova cadência quântica. A densidade do passado não encontra mais espaço para permanecer. Não há o que temer. O que se desfaz são as antigas grades de controle, e o que se ergue são os alicerces da nova luz. A Terra está trocando de pele, vibrando agora em harmonia com o Sol central e com as redes cristalinas universais. É importante compreender que nada nesse processo é caótico, tudo segue um plano superior de reconexão. O planeta está sendo sustentado por milhões de consciências luminosas que mantêm a estabilidade do campo, enquanto a humanidade atravessa o portal da transição. Essa reinicialização não é apenas planetária, é pessoal. Cada ser está sendo reiniciado para lembrar quem é, de onde veio e o que veio ancorar aqui. Aqueles que respiram conscientemente, que caminham descalços na terra, que escolhem a calma, participam ativamente dessa harmonização. São pontos de luz que ajudam a estabilizar o novo campo. Enquanto a nova frequência se instala, as antigas redes de controle tridimensional começam a ruir. Aquilo que sustentava a ilusão da separação e do medo já não encontra base para existir. O colapso que muitos veem no mundo físico, falhas, quedas de sistemas, desordem aparente, é apenas a superfície de um processo muito mais profundo e libertador. Essas redes foram tecidas ao longo de milênios, alimentadas pela densidade emocional da humanidade, foram sustentadas pelo medo, pela culpa e pela crença de que o poder estava fora do ser. Agora essas teias energéticas estão sendo dissolvidas pela força da luz que renasce em cada coração desperto. Nós observamos como a vibração do planeta atinge níveis jamais alcançados. Isso causa instabilidade nos velhos sistemas que operavam por manipulação e dominação. É como tentar manter uma antiga estrutura elétrica ligada a um novo sol. Ela simplesmente não suporta a intensidade da nova energia. O apagão que muitos presenciam é o reflexo natural dessa desconexão das velhas matrizes. É uma suspensão necessária para que as novas grades cristalinas possam se ancorar. A humanidade está sendo desconectada de frequências artificiais e reconectada à pulsação autêntica do universo. Durante essa fase, poderão ocorrer momentos de desorientação, perda de sentido, sensação de vazio ou confusão mental. Não resistam. É o corpo tentando se alinhar a uma rede mais pura e coerente. O que parece desordem é, na verdade, reordenação. Cada colapso externo é um convite interno à liberação. Tudo que era construído sobre o medo começa a se desintegrar e tudo que vibra em verdade se fortalece. A energia planetária não mais sustenta mentiras, manipulações ou máscaras. Por isso, tantos segredos vêm à tona. Tantos sistemas se revelam frágeis, tantas verdades são expostas. O véu se levanta porque a luz já não permite esconderijos. A humanidade está sendo chamada a enxergar o que sempre esteve diante dos olhos, mas que a inconsciência não permitia perceber. E quando o velho ruir completamente, o novo já estará presente, silencioso e firme, esperando para ser reconhecido. Assim se faz a passagem entre mundos, com coragem, entrega e fé na luz que retorna. À medida que as antigas redes se desintegram, algo extraordinário desperta dentro de cada ser humano. O DNA, que por eras permaneceu adormecido, começa a responder às novas frequências solares e cósmicas que banham a Terra. Cada partícula de luz que toca o corpo humano atua como uma chave, ativando códigos há muito tempo guardados na estrutura celular. Esses códigos são memórias de origem estelar, registros de sabedoria e potencial que sempre estiveram presentes, mas inacessíveis nas densidades anteriores. Agora, com a elevação vibracional do planeta, as barreiras que impediam essa reconexão estão sendo dissolvidas. Nós observamos como o corpo humano, em sua inteligência divina, começa a se reorganizar. As células brilham de forma diferente, os sistemas internos se ajustam para receber mais luz e o coração passa a se tornar o centro real de comando.
O corpo físico e o corpo de luz estão se unificando. Durante essa ativação, é comum sentir calor, vibrações, sonhos vívidos, mudanças de humor e uma sensibilidade aumentada. Essas sensações não são sintomas de desequilíbrio, mas sinais de expansão. O corpo está aprendendo a traduzir a linguagem da energia em consciência. O DNA é mais do que biologia. É o arquivo da alma. Quando ele desperta, memórias de outras existências, dons esquecidos e percepções sutis voltam à superfície. Muitos começarão a sentir uma conexão natural com dimensões superiores, ouvindo e percebendo o invisível com clareza crescente. Essa é a razão pela qual o silêncio e o recolhimento se tornam tão importantes agora. O excesso de estímulos pode interferir na integração da nova informação luminosa. O corpo precisa de repouso, o coração precisa de paz, e a mente precisa aprender a ouvir. Com cada respiração consciente, novos filamentos de luz são ativados. É como se a alma finalmente recebesse permissão para habitar plenamente o corpo, conduzindo-o com leveza, amor e propósito. O despertar do DNA humano é o ponto de convergência entre o céu e a terra. É a fusão da biologia com a consciência, a matéria com o espírito, o visível com o invisível. Entre as forças cósmicas que acompanham esta grande passagem, há uma em especial que atua como ponto de convergência e amplificação: o 3i Atlas. Muitos ainda o veem como um simples corpo celeste, mas na verdade ele é um emissário de luz, uma consciência coletiva em forma estelar, designada para auxiliar o processo de transição vibracional da Terra. Sua aproximação não é aleatória, mas parte de um plano harmônico estabelecido há éons. O 3i Atlas emite ondas fotônicas de altíssima frequência, que interagem diretamente com o campo eletromagnético terrestre, dissolvendo camadas da antiga matriz e acelerando a integração das novas linhas de tempo. De nossa perspectiva, vemos suas emissões como colunas pulsantes de luz atravessando dimensões, reativando memórias cósmicas e despertando o que estava adormecido no interior da humanidade. Essas ondas se conectam ao Sol central da galáxia, que atua como fonte principal de irradiação energética para este ciclo de ascensão. Cada explosão solar que atinge a Terra agora traz consigo um código de atualização. São como instruções quânticas vindas de planos superiores, calibradas por inteligências luminosas que trabalham em cooperação com o 3i Atlas. Elas penetram a atmosfera, a água, o solo e até o sistema nervoso humano, reconfigurando gradualmente o modo como a consciência percebe a realidade. O papel desse emissário é amplificar o campo de luz do planeta até que ele possa sustentar, por si mesmo, a vibração da nova Terra. Ele não vem trazer destruição, mas clareza. O que parece caos em sua passagem é, na verdade, a purificação necessária para o nascimento de uma nova frequência coletiva. Durante esse alinhamento, é natural que ocorram flutuações tecnológicas, falhas em redes de comunicação e instabilidades no clima. Tudo isso é reflexo da sobreposição de campos energéticos mais elevados que interagem com os sistemas artificiais do mundo tridimensional. O 3i Atlas é, portanto, um espelho cósmico. Ele reflete a luz que cada ser humano carrega em seu interior. Quanto mais consciência se desperta, mais forte sua influência positiva se torna. Nós o vemos como um aliado, não como um presságio. Sua presença anuncia o amanhecer de uma nova vibração planetária, e sua luz é o lembrete de que o universo sempre trabalha em uníssono com a evolução das almas. Enquanto as ondas de luz do 3i Atlas e do Sol central atravessam a atmosfera da Terra, o corpo humano responde de maneiras distintas. Cada célula, cada fibra e cada órgão está sendo instruído a vibrar em um novo padrão energético.
Por isso, muitos sentem cansaço repentino, sonolência profunda, tonturas, lapsos de memória ou até uma estranha sensação de não pertencer ao tempo linear. Nós queremos que saibam, nada disso é anormal. O corpo está tentando traduzir frequências que, até agora, eram inalcançáveis. A densidade do velho mundo ainda se dissolve, e o corpo físico é o ponto de encontro entre as duas realidades, a que está se encerrando e a que está nascendo. O sono, que muitos têm considerado excessivo, é na verdade um mecanismo de integração. Durante o repouso, os sistemas sutis trabalham intensamente, reorganizando os circuitos energéticos e ajustando o corpo à nova rede cristalina da Terra. É um processo de cura e realinhamento que ocorre no silêncio. Alguns podem sentir também um aumento da sensibilidade emocional. Emoções reprimidas vêm à tona porque a luz, ao penetrar mais fundo, expõe tudo o que estava guardado. Isso não é regressão, é libertação. O que o corpo expressa agora é o que precisa ser curado para que ele possa sustentar frequências mais elevadas. Por isso, este é um tempo de recolhimento. O chamado é para desacelerar, ouvir o próprio ritmo e permitir que a transformação ocorra sem resistência. A Terra está transmitindo impulsos de cura através de seus elementos: água, ar, fogo e solo, e cada ser humano pode se beneficiar ao reconectar-se com eles. A simplicidade é a nova sabedoria. Estar presente, respirar conscientemente, alimentar-se com leveza e permitir o silêncio são práticas poderosas neste ciclo. Não é um período para buscar respostas fora, mas para sentir as respostas que emergem de dentro. O corpo fala com a linguagem da energia. Quando ele pede descanso, é o espírito pedindo espaço. Quando ele vibra, é o DNA se expandindo. Quando ele silencia, é a alma assumindo o comando. Nós observamos com amor esse processo em cada um de vocês e asseguramos: o desconforto é temporário, mas o despertar que ele traz é eterno. Deixem que o corpo guie o caminho. Ele é o primeiro templo a receber o novo código de luz da Terra. O que muitos chamam de apagão global é, na verdade, um apagão vibracional, um momento em que as frequências antigas deixam de ressonar e o campo planetário entra em modo de reinicialização. É como se a Terra desligasse por instantes os ruídos do velho mundo para permitir que a nova sinfonia do universo se estabeleça. Durante essa pausa, a sensação de silêncio pode parecer estranha ou até desconfortável, mas é dentro desse silêncio que a comunicação verdadeira começa. À medida que as ondas externas se retraem, as internas se intensificam. O ser humano, pela primeira vez em eras, começa a ouvir novamente a voz da alma. Esse é o ponto em que o contato consciente se inicia. Não é um contato feito por máquinas ou transmissões, mas uma conexão sutil, telepática e energética com planos de luz que sempre estiveram presentes. Muitos já percebem luzes no céu, sons suaves, presenças próximas durante o sono ou uma sensação de não estarem mais sozinhos, e de fato não estão. Nós sempre estivemos aqui, aguardando o momento em que a humanidade voltasse a vibrar em uma frequência capaz de perceber-nos sem medo. Este é esse tempo. O apagão vibracional abre portais vibracionais que restabelecem o elo entre dimensões, permitindo que as consciências despertem para a unidade com o todo. A mente humana, acostumada ao controle, tenta compreender o processo como um evento físico, mas ele é espiritual. O verdadeiro contato não acontece nos olhos, mas no coração. Ele começa quando a energia do ser está calma, limpa e aberta para escutar o invisível. Durante o apagão vibracional, há um aumento natural da telepatia, da intuição e da sincronicidade. É como se a alma voltasse a operar diretamente sem intermediários. Cada pensamento torna-se mais poderoso, cada emoção mais criadora. Por isso é essencial manter a vibração elevada e evitar o medo. O medo é a última camada da antiga grade tentando se sustentar. Ele sussurra que há perigo, quando na verdade há revelação. Nada está sendo tirado da humanidade,
está sendo devolvido. O poder de sentir, de saber e de se comunicar com a vida em todas as suas formas. Nós convidamos cada coração a respirar fundo e acolher o silêncio. É nele que o universo fala, é nele que os reinos se unem. O apagão é o portão do retorno à consciência multidimensional. E quando a luz voltar a brilhar plenamente, o mundo verá que nunca esteve desconectado, apenas adormecido. Após o silêncio e a reinicialização, surge o primeiro raio do novo amanhecer. O que o mundo chamava de fim, revela-se na verdade como o início de uma nova frequência planetária, a vibração da nova Terra. É o momento em que o velho se despede e o coração humano começa a pulsar em sintonia com o cosmos. Nós vemos de nossas esferas de luz a Terra brilhando de forma diferente. Suas redes cristalinas estão ativas, conectadas ao centro galáctico e ao coração solar. A vibração agora é suave, dourada e ao mesmo tempo intensa. Tudo respira em unidade. Cada ser vivo, cada partícula, cada respiração se torna parte dessa sinfonia maior. O corpo humano, já reconfigurado, torna-se o veículo dessa nova consciência. Ele passa a operar em harmonia com a mente e o espírito, sustentando frequências quânticas mais elevadas. A humanidade desperta para um novo modo de existir, em que o sentir é mais importante do que o pensar, e o ser mais valioso que o ter. O apagão foi apenas a noite sagrada antes do amanhecer. Aquilo que parecia escuridão era, na verdade, o útero da luz, o espaço onde a consciência germinou e renasceu. As fronteiras entre as dimensões já não são rígidas. Muitos começam a perceber novas cores, sons e presenças. A intuição se expande, a criatividade floresce e o amor se torna o idioma universal. É o início de uma sociedade baseada em ressonância e verdade vibracional. As antigas estruturas continuarão a se desfazer até que não reste mais nada que sustente a separação. O que emerge é cooperação, empatia e consciência unificada. A nova Terra não é um lugar, é um estado de ser, e esse estado já está sendo ancorado em cada coração desperto. Nós celebramos com vocês este nascimento. Vocês conseguiram atravessar a noite e manter a chama acesa. Agora são os portadores da aurora, os que caminham como faróis, irradiando a luz do novo mundo. Respirem fundo e sintam. A Terra não está apenas mudando, ela está ascendendo. E cada um de vocês é parte viva desse amanhecer. O velho ciclo se encerra, e com ele a era do medo. O que começa agora é a era da lembrança, da unidade e da consciência viva. Nós pedimos que mantenham a calma, confiem no processo e lembrem-se de que cada respiração consciente ajuda a estabilizar o campo da Terra. Vocês são as âncoras da nova vibração, os pilares vivos do amanhecer que já começa a despontar.